Olá, conversaremos agora sobre as técnicas de avaliação financeira. Essas técnicas correspondem à importante etapa do processo de avaliação de uma decisão financeira de longo prazo, como a decisão de avaliação de investimentos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender essas principais técnicas de avaliação financeira nesse contexto do julgamento de uma decisão de finanças de longo prazo. Retomando conversas anteriores nossas, nós acabamos vendo que o julgamento de uma decisão financeira de longo prazo ou processo de avaliação de um investimento de longo prazo, de um modo geral, teria três etapas. Na primeira etapa, em relação aos ativos, vamos estimar os seus impactos. Geralmente estimamos isso sobre o olhar do fluxo de caixa livre, quer dizer, o fluxo de caixa que estaria livre dos ativos aí para os seus financiadores. No segundo momento, aí nós teríamos a necessidade de entender como os financiamentos seriam feitos e a partir daí capturar os seus impactos sobre a ótica no projeto da taxa mínima de atratividade, numa empresa sob a ótica do custo médio ponderado de capital, quer dizer, os dois conceitos acabam estando associados aí a uma expectativa média de rentabilidade da operação. E num terceiro momento, aí a necessidade de comparar os impactos associados aos ativos com os impactos associados aí aos financiamentos. Então, essa comparação é que vai receber a contribuição das técnicas de avaliação de investimentos. Essas técnicas podem ser apresentadas em diferentes grupos, como técnicas baseadas em prazos, técnicas baseadas em valores ou técnicas baseadas em taxas. Analisando uma situação prática, quer dizer, uma empresa de telefonia, a Vivo, informa lá para a Comissão de Valores Mobiliários, quer dizer, outras informações consideradas importantes para melhor entendimento da companhia. E aí ela destaca que quando ela julga suas decisões de longo prazo como suas decisões de investimento, aí ela está chamando a atenção disso, que as decisões de investimento consideram fluxos incrementais de projetos, o que nós aprendemos a chamar de fluxos de caixa livres, e analisados sob critérios aqui denominados de valor presente líquido, taxa de retorno, TI e prazo de retorno, período de payback. Então, esses critérios é o que caracterizam as técnicas de avaliação financeira. Quer dizer, são critérios essencialmente baseados em prazos, valores ou taxas. Então, se vamos entender esses critérios, o primeiro grupo de critérios chama a atenção para a análise do prazo, o prazo de recuperação do capital investido. É quando teremos o nosso pagamento payback de volta. Então, são técnicas de payback. Pode ser simples quando não consideramos a expectativa de retorno, o custo de capital, a taxa mínima de atratividade, ou descontado quando consideramos essa expectativa. Podem ser também técnicas baseadas em valores, e a depender do momento temporal que façamos a consideração, eu posso falar em um valor presente, um valor futuro ou um valor uniforme ou distribuído. Como essas técnicas geralmente subtraem o investimento inicial, deduzem o investimento inicial, aí eu uso a expressão líquido para chamar a atenção que seriam valores líquidos aí do investimento inicial, aquilo que sobraria após a cobertura do investimento inicial. E por fim, o terceiro grupo então de técnicas que eu teria a considerar seriam as técnicas baseadas em taxas. Aí, de um modo geral, essas técnicas baseadas em taxas são técnicas que tentam entender a rentabilidade do investimento para a partir daí eu fazer considerações em relação às expectativas de retorno. E aí eu posso falar em taxa interna de retorno, posso falar em taxa externa de retorno, taxa interna de juros. Usualmente, técnicas como payback, simples e descontado, VPL e TI acabam caracterizando aí a maior parte das aplicações aí que nós temos de métricas para avaliação de investimentos. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto por essa nossa conversa, que seria apresentar e entender aí essas principais técnicas de avaliação financeira.
Bons estudos!